É muito ruim essa mistura de religião e política. O Mota acabou de fazer isso. Ele disse que um dos candidatos, no caso Lula, ele não falou o nome, mas obviamente ele se referia à esquerda ou a Lula, não coaduna com valores cristãos, família, fé, liberdade. Não é verdade. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Não dá para a gente colocar tudo nesses termos, não dá para a gente achar que o PT ou a esquerda é o quê? Demoníaca, uma luta do bem contra o mal, cair nessa esparrela. Isso é fake news, isso não é luta do bem contra o mal, isso é luta de dois projetos políticos divergentes. E cada um que vote com a sua consciência, com a sua liberdade, com o seu sigilo de voto em quem quiser. É um absurdo essa confusão, essa mistura de fé, de religião com política. E quem faz isso principalmente foi o Jair Bolsonaro. E foi assim que ele conseguiu subir entre os evangélicos. Eu espero que essa sinalização da Igreja Batista não seja algum tipo de punição por uma aproximação com outro candidato, com o candidato Lula, sendo que a maior parte da igreja evangélica, né, dos pentecostais, dos neopentecostais, estão com Bolsonaro. Ele tem utilizado, tem instrumentalizado a fé das pessoas, tem usado a sua mulher para falar que o Palácio do Planalto era consagrado a demônios. Que isso, que absurdo, quem acredita nisso? Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Quer dizer, trazer uma coisa que é de foro íntimo, que é a fé das pessoas, a religião, e mobilizar isso, usar como uma ferramenta política. Agora a gente vai acreditar que um dos dois candidatos é o homem mais crente, mais devoto do mundo, que ninguém tem seus pecados, que ninguém comete pecados. O Bolsonaro não tem essa trajetória religiosa, ele nunca teve, ele nem é evangélico, ele é cristão, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo Silas Malafaia em 2016. Ele tem uma mulher que é evangélica, que tem usado também da sua fé religiosa para acusar, para atacar o adversário. Como isso pode ser cristão? Esse tipo de violência, de argumentação, de discurso extremamente agressivo na política, usado contra os seus adversários, transformados em inimigos, isso é cristão? Sabe? A gente pode virar, se a gente for começar a ter uma discussão sobre religião, então a gente pode inverter completamente esse debate, esse discurso. Eu só não acho que a política deva se dar, a discussão política deva se dar nesses termos. Não é em termos religiosos, isso aqui é uma comparação entre projetos de país, projetos de desenvolvimento, outros tipos de valores. Agora, nós vivemos num Estado laico, querem transformar isso num Estado confessional. Não faz o menor sentido. Pelo contrário, demonstram preconceito e discriminação em relação a outras religiões, como religiões de matriz africana. Isso sim é um absurdo. Você tem que demonstrar respeito por todas as religiões. Você gosta de plena liberdade religiosa aqui no Brasil, quem quer que seja o candidato ou o presidente eleito. A gente não tem que ter esse problema, a gente não tem que ter esse problema. Se a gente tem um problema de religiões atacadas no Brasil, são religiões de matriz africana. Essas sim são atacadas. As cristãs não são atacadas. A gente vive num país de maioria cristão, mas o Estado é laico. Isso é garantido pela Constituição. Peço direito de resposta ao TRE. Reparem, eu não falei nada sobre o presidente. A única coisa que eu disse foi que é preciso coerência entre as opiniões que você apoia e a fé que você professa. Se você não tem fé, não tem problema nenhum, é escolha sua. Mas quem tem fé, quem tem um cargo na igreja, tem que ter uma posição política coerente com isso. Foi simplesmente isso que eu disse. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara, tu é um mito. É um mito! E eu resumo isso numa frase da filósofa Ayn Rand, que ela diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode fugir das consequências de ignorar a realidade. É a mesma história da bandeira nacional. Um determinado setor da política passa anos demonizando a bandeira nacional, queimando, sambando em cima dela em shows, usando a bandeira vermelha. E aí, no momento em que uma outra ala do espectro político resgata a bandeira brasileira, qual é a acusação? Vocês sequestraram a bandeira brasileira. É verdade. Na hora que os cristãos vêm a público defender a sua fé, onde é que termina esse processo? A Amanda acabou de dizer, ataque às religiões de matriz africana. Ninguém falou nada disso. Eu só falei o seguinte: seja coerente na sua opção política com a fé que você professa. Quai, seu app de vídeos curtos.